Oi meninas, boa noite. Hoje é 1º de maio, um feriado. Me arrumei aqui toda bonitinha para poder gravar um vídeo para vocês. O assunto é muito delicado, fala sobre abusos que eu sofri na minha infância e para mim ainda é um assunto que eu ainda não tinha exposto. Para mim ainda é um assunto que eu ainda não tinha exposto, assim, dessa forma. Eu vou falar aqui hoje para vocês. Se você quiser acompanhar a história, fica aí que eu já volto. Então, meninas, tenho acompanhado alguns noticiários. Eu acho que não é nem necessário a gente acompanhar noticiário para a gente ver a quantidade de abuso infantil que vem acontecendo no nosso país e até nos países lá fora. Vem crescendo de uma forma assim muito drástica. E hoje eu venho fazer um desabafo sobre isso, porque eu sofri, na verdade, mais de um abuso sexual, tá? Mas o que eu vou falar hoje, mais detalhadamente, é um abuso que eu sofri que me marca até hoje. Até hoje, quando eu vejo uma história de alguma criança que é abusada, ou quando eu ouço algum assunto sobre isso, me remete a essa situação que aconteceu comigo. Eu tinha por volta de uns 8 anos de idade. Eu não vou conseguir ser precisa na minha idade certamente, porque eu era muito nova. Eu já tenho 30 hoje, então já tem muitos anos isso. E o que aconteceu foi o seguinte, eu não vou citar nome, gente, tá? Não posso, já se passaram muitos anos, eu não posso citar o nome das pessoas. E depois de tantos anos, levar problema para essas pessoas. Eu acredito que se eu tivesse que ter tomado uma atitude, teria que ter sido tomada há muitos anos atrás e não hoje. Hoje é apenas realmente um desabafo. Por volta dos meus 8 anos, voltando, eu morava numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. E assim, quem conhece comunidade aqui no Rio de Janeiro sabe que normalmente é tudo muito unidos, né? Um vizinho com o outro, tudo muito unido. E tem esse costume de, faltou um açúcar, pega o açúcar com o vizinho, faltou alguma coisa, pega com o vizinho. E a gente morava perto de um casal que eles tinham essa ligação com a minha família. E acontece que a gente guardava carnes, a nossa geladeira, o nosso freezer era pequeno e a gente guardava carnes lá. Quando precisava, pegava. E numa dessa situação, minha irmã precisou para fazer a janta e pediu para que eu fosse lá buscar carne com o vizinho. Eu fui, como sempre fui antes, sendo que nesse dia foi diferente, porque ele estava sozinho. E quando eu cheguei e pedi a carne, ele falou assim: entra, eu vou pegar carne para você. Eu, na minha inocência, entrei. E quando eu entrei, ele falou assim, ele sentou assim numa escada e ele chegou para mim e falou: chega, vem cá, o tio tá com saudade, vem cá, vem me dar um abraço. Naquele momento eu já fiquei meio temerosa, mas fui dar o abraço que ele estava pedindo, com aquele receio, com aquele medo. Fui dar o abraço. Quando eu fui dar o abraço, meninas, ele me abraçou como se fosse homem e mulher. Hoje eu sei, né, porque hoje eu sou uma mulher, sou casada.
E ele me abraçou como se eu fosse uma mulher, com uma pegada assim forte, beijando meu pescoço, falando coisas no meu ouvido que hoje eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro que falou algumas coisas. E nesse abraço, além dos beijos no pescoço, o sussurro, tinha a mão dele também pelo meu corpo e tudo. E eu lembro que eu fiquei sem reação, do jeito que eu abracei eu fiquei. E pensando, o que vai acontecer, né? Qual vai ser o próximo passo, o que ele vai fazer, sabendo que na minha cabeça que aquilo ali seria errado. Conclusão. A minha irmã percebeu que eu estava demorando muito para pegar a carne que ela pediu e me gritou: Fabiana! Na mesma hora ele se assustou e me soltou. Ai, gente, desculpa, mas é complicado. E quando ele me soltou, ele se assustou e me soltou, peraí que eu vou pegar a carne. Pegou a carne e eu fui embora. Sendo que naquele mesmo dia, à tarde, aquilo foi me corroendo, foi ficando dentro de mim, aquilo estava me incomodando. E eu, vendo repórter, naquela época eu acho que já tinha Cidade Alerta, já tinha alguma coisa assim, esses repórteres que passam muito estupro, violência a menor, e eu via muito isso, e aquilo ali foi me fazendo mal, até que a minha mãe chegou do trabalho e me viu no banheiro, quieta, no banheiro, e falou: Fabiana, o que você tem? E eu comecei a chorar. Eu não conseguia, eu não tinha outra atitude, eu não tive outra reação. Comecei a chorar. Minha filha, o que aconteceu com você? O que fizeram com você? Ô Sandra, chamando minha irmã, Sandra, o que houve com essa menina? Por que ela tá chorando? E eu comecei a chorar, até que eu contei pra ela tudo o que aconteceu. Ela me proibiu de ir lá, proibiu minha irmã de pedir para que eu fosse lá buscar alguma coisa na casa desse meu vizinho. Graças a Deus não chegou a se concretizar, né? Eu fui abusada, eu sei que eu fui abusada, eu não fui estuprada, mas eu fui abusada. E depois disso ficou uma situação muito complicada entre a relação da minha família com o meu vizinho, né, meus vizinhos. E aí a minha mãe perguntou: Fabiana, você vai querer contar para os seus tios? Você vai querer contar para alguém? Eu acho melhor não, porque o meu tio tinha sido envolvido, conhecia gente da comunidade. Minha mãe ficou com medo de matarem ele, de fazer alguma coisa com ele. E eu acatei o que a minha mãe falou. Eu falei: então a gente não fala nada pra ninguém. Tá bom, então não fala nada pra ninguém. E a partir de agora eu não quero você mais perto dele em nenhum momento. Não quero que fique nenhum momento a sós com ele e tal. Tudo bem, acatei. Anos se passaram, eu me mudei daquela comunidade e eu soube que ele havia passado por um processo de que onde ele morava tinham outras crianças dando parte dele. Isso anos depois, tá? Tinha outras crianças dando parte dele por abuso. Quando eu soube disso, veio ao meu ouvido que foi por engano. Confundiram ele com outra pessoa. E na mesma hora eu olhei pra minha mãe olhou pra mim e a gente sabia que não foi engano. Que essas crianças foram mais corajosas do que eu tinha sido naquela época. As mães foram mais corajosas, né? Aí bateu aquela nuvem de arrependimento por eu não ter tomado uma atitude quando eu deveria. Se de repente tá certo, eu era muito novinha, mas a minha mãe, se a minha mãe tivesse tomado uma atitude, tivesse dado parte e tudo, de repente eu teria poupado essas duas crianças. Ou não, né? Do jeito que as coisas andam no nosso Brasil, eu não sei o que acontece.
Eu sei que isso me indigna muito e eu carrego essa culpa dentro de mim, porque eu acho que eu poderia ter salvo essas duas crianças desses abusos, né? E eu poderia ter desmascarado, sabe? A máscara dele poderia ter caído. E não ele sair como coitado, e as crianças saíram como mentirosas, ou como, é coisa de criança, mentiu. E eu sei que não mentiu, eu tenho consciência disso. Mas agora eu não posso fazer muita coisa. Eu vou ficar por aqui com esse meu relato. Eu tenho outros relatos de abuso de mulheres comigo, de adolescentes, de mulheres com seus 19 anos e eu com os meus 7, 8 anos. Mas hoje eu vim só para falar desse caso. Então, meninas, por favor, vocês que são mães, prestem atenção nos seus filhos. Não se omitam se alguma coisa acontecer com eles, porque com eles vocês não podem fazer mais nada. Aconteceu, já foi. Mas você pode evitar que aconteça com outras crianças, com outras mulheres. A gente não sabe o que passa na cabeça de um maluco desse. Você que é uma adolescente, que passou por isso, não se omita. Abra a boca, fale, dê parte. Assim você vai estar ajudando muita gente. Não comete o erro que eu cometi. É um assunto delicado, um assunto triste, mas eu espero que ajude a alertar muitos pais, ajude a alertar muitas crianças e adolescentes que possam estar assistindo meu vídeo, para poder defender os seus direitos. Beijo, meninas.